Olá! Hoje a gente vai fundo no capítulo 11 do Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer e David Putman. O tema é bem direto ao ponto: plantar ministérios que sejam de fato missionais hoje em dia. Isso aí, um tema crucial, né? Totalmente. Vamos analisar isso. O capítulo bate muito na tecla de que aquela época de só copiar um modelo de igreja que deu certo em outro lugar, Que viu numa conferência, talvez? exato, e tentar aplicar em qualquer canto, isso já era. Ou, assim, deveria ter acabado, né? Com certeza. A abordagem agora, segundo eles, é muito mais sobre vocação, inovação constante e, principalmente, uma adaptação muito profunda à cultura local. Chega daquela coisa de receita de bolo, sabe? Sem dúvida. A grande virada que os autores propõem é justamente inverter a ordem. Primeiro, você tem que, mergulhar na comunidade, entender as pessoas, a cultura, as dores, os sonhos. Um diagnóstico profundo mesmo. Exatamente. E só depois disso é que você vai definir métodos, modelos. Essa inversão é, assim, fundamental. Porque os modelos antigos muitas vezes falhavam por ignorar o contexto, né? Aham. Claro que aprender com os outros é válido, óbvio, mas tem que ter discernimento, adaptar, sabe? Não só replicar sem pensar. O mais legal é ver essa contextualização não como um detalhe final, mas como ponto de partida, obrigatório. E essa ideia de contexto, ela se amarra muito bem com o conceito glocal que eles trazem, né? Perfeito. Aquela visão de que a missão para perto, para longe, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, está tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui na nossa vizinhança. Precisamente. Nossas cidades, nossos bairros são verdadeiros mosaicos, né? Uhum. Na mesma área, você tem grupos com culturas, identidades, necessidades completamente diferentes. Pensa, sei lá, diferentes gerações de imigrantes ou galera com estilos de vida e visões de mundo opostas. Sim, a diversidade é imensa. Então, isso exige igrejas que consigam falar as várias línguas culturais, que se expressem de um jeito que faça sentido para cada grupo. Aquele modelo único Já não cabe mais. simplesmente não funciona. Falando em modelos, o capítulo não dá uma fórmula, mas ele aponta uns caminhos, umas estruturas diferentes que podem ser usadas, né? Aponta sim. E esses modelos diferentes são, na verdade, a prova dessa tese central do capítulo. Cada um é como se fosse uma ferramenta diferente para você desvendar o código de um contexto específico, entende? Faz sentido. Por exemplo, o pioneirismo é para começar algo do zero mesmo, num lugar onde não tem nada parecido. Já o reinicício é para dar uma nova vida, revitalizar uma igreja que já existe, mas que talvez perdeu a conexão com a cultura ao redor. Entendi. E a escolha entre esses, ou ramificação, parceria, catalisação, depende totalmente do que a análise do contexto mostrar e dos recursos que você tem na mão. Não são só opções, são respostas estratégicas, sabe? E na prática, sim. Como começar? Melhor um grupo pequeno que vai crescendo aos poucos? Ou já fazer um evento grande para chamar atenção? Olha, os dois jeitos têm vantagens e desvantagens. Começar pequeno, com um núcleo forte, o que eles chamam de do pequeno grupo para o grande grupo, isso já te dá voluntários, uma base financeira inicial, né? Aham. Mas tem um alerta no livro. Pode acabar virando um grupo muito fechado se não for bem trabalhado, uma panelinha. É um risco. Por outro lado, começar com um lançamento grande, um evento, o do grande grupo para o pequeno grupo, tem potencial para alcançar muita gente desconectada de cara. O impacto inicial pode ser maior. Pode, mas aí exige um investimento inicial bem mais pesado. Grana, gente, treinamento rápido de líderes. Dá mais trabalho no começo. Exige mais esforço inicial, sim. E nos dois casos, o ponto crítico, a chave mesmo, é ter uma estratégia clara de assimilação. Como fazer as pessoas se conectarem de verdade e permanecerem. Aqui a coisa fica bem prática mesmo. O capítulo fala muito de um processo guiado por etapas, por marcos a serem atingidos e não por um calendário rígido. E levanta umas perguntas que, nossa, parecem essenciais para quem está pensando em começar algo novo. São perguntas de prontidão, né? Um checklist real. A primeira é bem pessoal.
eu estou pronto. Direto ao ponto. E não é só ter vontade, sabe? É ter clareza da visão de Deus para aquele povo, para aquele lugar, é ter capacidade de juntar gente, de formar equipe e, crucial, a parte financeira, ter viabilidade. Os autores até sugerem ter recursos para cobrir uns 2, 3 anos de custo inicial. Uau! É uma avaliação bem séria, especialmente essa parte financeira. Com certeza. E não para aí. A segunda pergunta é: minhas equipes estão prontas? Isso inclui a família do plantador, que precisa estar junto, saudável, Fundamental. e a equipe ministerial inicial, aquele núcleo, talvez umas 30, 40 pessoas, comprometidas antes mesmo de qualquer lançamento público. Já tem que ter uma base sólida. Exato. E a terceira, resolvi o desafio dos recursos? Ter um orçamento detalhado, saber de onde vai vir o dinheiro é vital. As pessoas investem em visão, investem em pessoas, né? Total. E a escolha do local? O livro usa um termo interessante, fator de alinhamento. A ideia é que precisa ter uma sintonia cultural entre o plantador, a equipe que começa com ele e a comunidade que eles querem alcançar. Isso. Buscar áreas que estão crescendo ou mudando muito, lugares com pouca presença de igreja relevante e onde existe alguma abertura, alguma receptividade. Não é plantar em qualquer lugar. De jeito nenhum. E outros marcos importantes que eles mencionam. Ter a visão, a missão, os valores bem claros, bem definidos. Construir relacionamentos, ganhar credibilidade na comunidade antes de fazer qualquer evento de lançamento. O trabalho prévio. Essencial. Estar pronto na logística para a inauguração e, de novo, aquele plano de assimilação bem amarrado, onde o relacionamento pessoal é a chave para integrar as pessoas de verdade, a longo prazo. Então, resumindo bem a mensagem do Stetzer e Putman nesse capítulo, plantar ministérios missionais hoje é um trabalho Complexo. quase artesanal, né? É uma boa palavra. Artesanal. Exige pesquisa, muita sensibilidade cultural, um preparo detalhado em várias frentes. E uma fé gigante, claro. Não dá para pegar atalho nem só copiar o que o outro fez. Tem que investir tempo, energia para realmente desvendar o código daquele contexto específico. É exatamente isso. E é um ciclo, sabe? Que se renova. O objetivo final é que essas novas comunidades que aprenderam a decifrar o seu próprio código, elas mesmas se tornem enviadoras, capacitando outras pessoas para fazer o mesmo em novos lugares, sejam eles perto ou longe. A missão continua, sempre se adaptando. Pois é, fica a reflexão para a gente então. Se essa necessidade de adaptação cultural, de entender profundamente o contexto, é tão vital para comunicar a fé, para formar comunidades relevantes hoje, em que outras áreas da nossa vida, talvez no trabalho, na família, na nossa própria vizinhança, a gente também não precisa parar um pouco e se dedicar a desvendar um código, para conseguir se comunicar de um jeito mais eficaz, mais autêntico? Fica aí para pensar.